para começo de conversa, né? A legenda oculta e temos a legenda para surdos e ensurdecidos. Ela é diferente, a legenda oculta, como a gente estava falando, da legenda para surdos e ensurdecidos. Elas não são sinônimos, elas são semelhantes, né? Mas cada uma tem a sua característica, porque a LSE ela vai ser mais descritiva. A legenda oculta ela pode ser ativada e desativada. A LSE ela pode ser fixa ou pode ser oculta, dependendo de onde, do suporte em que ela está sendo usada para ser exibida. Já a legenda oculta, ela pode ser ao vivo ou pré-gravada. A legenda para surdo e ensurdecido, ela vai ser pré-gravada. Por quê? Você vai ter que ter um tempo para produzir o detalhamento daquelas informações descritivas e também ter a consultoria para ver se esse detalhamento ele condiz com o público, que é o que o Marcelo estava falando. Às vezes ele me chama a atenção, eu lembro muito de algumas situações, né? Mas uma delas, eu lembro que o Marcelo fala assim, não é porta abrindo. Como assim porta abrindo? O som de porta abrindo? Não existe isso. Existe o som da maçaneta, né? É o estalo da maçaneta. Não é a porta abrindo. Então, às vezes, em uma cena, esse estalo da maçaneta, ele é importante para a gente, às vezes, estar ali fechado em um personagem. E aí houve o estalo da maçaneta, opa, chegou alguém, né? Então, são alguns tipos de informações que devem estar presentes na legenda que vão dar a ambientação, né, daquela história. Então, esses elementos, eles são importantes e o consultor surdo, ele vai falar a melhor forma da gente descrever aquele som. No closed caption, a gente vai ter só essas informações mais básicas de som, porque geralmente o closed caption ele é feito ao vivo. E no ao vivo, o que a gente consegue às vezes colocar? Algum ruído de música, por exemplo. Então a gente coloca lá uma nota musical, e aí se a música tem letra, a gente coloca a letra daquela música, ou alguma outra informação muito básica. Agora, essas informações mais detalhadas, por exemplo, em relação ao modo de fala, se o Homem-Aranha está com um tom bêbado, ou ele está irritado, ou ele está gritando, essas informações, aí a gente precisa colocar em uma LSE, que ela vai ser mais detalhada, e que ela vai ser uma LSE mais apurada, né? Trabalhada com antecedência, né? Pré-produzida, e mais apurada. Então, essa legenda que Bárbara mostrou a comparação, porque essa comparação ela é muito importante, porque a pessoa confunde closed caption conta de surdo, é a legenda de surdo, o closed caption. E também é para surdo, e a legenda para surdo, mas a gente quer mostrar, na verdade, são duas ferramentas, porque a função de closed caption, ela tem uma função e uma ferramenta que vai para ativar e desativar. E a LSE, como o Bárbara explicou, ela é uma legenda com conteúdo que inclui a legenda descritiva, que inclui efeito sonoro, que inclui onomatopeia, que inclui música. Então, a LSE, ela tem um conteúdo que a gente sempre trabalha com isso. E a closed caption, ela permite ter o direito de escolher cinco tipos de ferramentas comunicativas, como eu falei no anterior. Então, o closed caption, ele vai ter opção para a pessoa com deficiência, tanto para pessoas sem deficiência. Então, é uma ferramenta de opção de ativar e desativar. Por isso que a gente foi mostrar, olha, a diferença, a comparação. Então, como o Bárbara falou da parte pré-gravada e ao vivo, essa parte pré-gravada e ao vivo é uma coisa muito importante, porque muita gente vai fazer uma pergunta, mas peraí, como é que vai botar a legenda descritiva ao vivo?
Então, esse detalhe que Flávia falou, e é possível colocar na legenda descritiva ao vivo quanto uma informação mais básica possível. Por exemplo, um identificador do falante, um repórter está falando, e um entrevistado que está respondendo, essa coisa básica. E aí uma música, fala rapida com uma música, apita que tem uma informação muito rápida para dar tempo no legendista, o estereotipista escrevendo ao vivo. E aí, quando chega na parte pré-gravada, essa que a gente trabalha mais detalhado, incluído como no Homem-Aranha, no identificador do falante, além do identificador do falante, para o tom de fala, para uma descrição, qual é a música, qual é o gênero da música, e não só apenas a música e ao vivo. Então, é importante a gente mostrar o dois, e esse dois, futuramente, vai entrar no debate para discutir como entrar mais detalhes possível para incluir essa regra de MSE dentro de um pré-gravado e ao vivo, não é verdade? Então, esse detalhe eu acho muito importante para poder, claro, explicar essa informação, porque muita gente confunde a CrossCap, LSE, legenda descritiva, é o quê? Então, a gente separa essas informações com mais calma, porque se vão falar, CrossCap, mas no CrossCap é para todo mundo que quiser ativar e ativar, independentemente se ela é passudo ou não. Não é verdade? Então, o ideal é que tem que ter ativar e ativar com a legenda para assunto. É o ideal. Não é verdade? Então, a gente tem que concluir, recapitulando nesse slide anterior, para mostrar que o ideal, eu digo de novo, o ideal é ter um LSE no CrossCap, na legenda oculta. Não é verdade, Flávia? Isso, e a gente vai conseguir isso quando a gente, por exemplo, tem um material gravado, e esse material gravado, ele vai conseguir ser trabalhado, melhor trabalhado na legenda do closed caption, com mais informações, mais detalhes, né? E eu acredito que até aqui a gente conseguiu trazer várias informações sobre como trazer, como produzir, né, a legenda com um acesso maior para que aquele público surdo possa compreender aquele material cultural. Então, no próximo slide, falando sobre essa importância, né? A importância da LSE no meio cultural. É exatamente você ampliar o acesso do seu material, da sua produção cultural ao maior número de pessoas. E aí essas pessoas vão poder tanto assistir com a legenda, sem a legenda, e com os outros recursos, né? Com a Libras, sem a Libras, com a audiodescrição, sem a audiodescrição. Então, a acessibilidade, ela vem ampliar o acesso do público àquela produção cultural. E um papel muito importante que a gente tem nessa produção, dentro da equipe, né, que o Marcelo até já falou anteriormente, é o papel do consultor. Então, o consultor da LSE, ele vai trazer exatamente vários elementos, ele vai mostrar para o legendista vários elementos que são importantes para a produção daquela legenda. Adelmo, pode, por favor, ir para aquele slide em relação à consultoria. Isso. E aí o Marcelo vai poder falar com propriedade sobre a questão da consultoria. Obrigado. Então, o que é uma consultoria de legenda? E aí está importante de trabalho de consultoria de legenda, como aqui no Brasil, e está com muita dificuldade de encontrar o consultor junto para trabalhar com a legenda, com legendista, né? Então, mas poucas pessoas conhecem essa informação. E aí eu estou trazendo aqui para explicar o que é uma consultoria de legenda, então, o que é um consultor de LSE, como é que ele trabalha e qual é a importância da LSE ser produzida como um consultor em LSE. Então, como eu disse no anterior, sobre um tema da fala do Homem-Aranha,
e que vai te pauta, que vai perceber as informações da legenda é um surdo. Porque, como o legendista é muito acostumado, que é uma coisa natural, escutou o tom de fala, o tom de pepa, e não fala e começa a legendar. Porque porque tem um tom de fala, porque tem altidão de estar conhece, daí tem que pica quem que está falando, mas para o surdo não. Então é importante um surdo, o consultor, sempre estar perguntando, porque ele que está falando, quem perguntou? Aí o legendista, então, desculpa, então quem perguntou foi o Homem-Aranha Vermelha. E aí ele vai discutindo esse diálogo de trabalho, de equipe, de consultoria de legenda. E aí, por exemplo, não tem um cozinheiro que não é vegano, ele vai fazer uma cozinha, vai ter uma comida vegana para um vegano, né? E aí vai botando um ingrediente, né? E toca uma manteiga e esquece que a manteiga tem cultura de animal. Aí tá, entrou e como é que vai aparecer vegano gastar de peito, né? É bem bacana. Então, porque que tente na pele, precisa ter um consultor fruto acompanhando com o legentista para poder apitar. E aí pergunta quando a tela está fora do personagem e fala que tem uma voz de grave e tem uma voz fina. E aí não tem como também que está por trás na tela. Aí eu acredito, quem falou isso? Quem foi que disse isso? Então, desculpa, foi uma voz de um personagem que falou isso. Tá certo. Então, por favor, coloca um identificador de falante. Então, isso é um muito bom. As pessoas, como consultor surdo, tem um suporte para auxiliar o trabalho de um legendista. Então, quais são atributos de um consultor de legenda para trabalhar com isso? Vamos mostrar no slide da frente, porque um tempo está muito prorrogando, que a gente pode muito explicar, né? Então vamos mostrar o slide rapidamente, como quais são os atributos de um consultor de legenda. A pessoa pensa que contratar qualquer consultor surdo como uma consulta pública, tá porque nem é surdo, ele é que vai dizer que tá ok ou não. Aí como é que a pessoa acha que eu consegui entender, eu consegui ler, dá para entender, eu entendi já, pronto. Não é isso, só isso não. Vamos ver como que a gente mostra. Como realmente é. Olha, a consultoria de legenda, ela precisa estar sempre com as legislações na mão de um consultor surdo, para poder ter um fundamento, quais são regras, quais são parâmetros de uma legenda na parte de acessibilidade comunicacional. Olha a quantidade de exemplos, de segmentos da legenda para assunto, que precisa incluir a pontuação. Quando que pícola, muda completamente a frase, né? Então, a gente precisa saber essa pícola está em oposto vocativo ou está para explicação. Então, é muito importante colocar a pontuação. O posicionamento da legenda é muito importante, porque às vezes, quando não está tempo de escrever um certificado falante, que a quantidade de caracteres está muito acima do permitido de acordo com o caractere por segundo, aí coloca logo o posicionamento da legenda. E também vai dependendo da técnica de legendagem que vai colocar. Aí o Homem-Aranha do lado esquerdo do Homem-Aranha primeira, aí pode uma posição, não precisa ter identificador de falante. Mas isso vai depender da parte técnica de legenda, né? Porque estamos trabalhando para evoluir as ferramentas para evoluir um programa de legendagem, né? E aí a gente pode incluir também a música, como mostra o slide, e mostra também a onomatopeia, tá aqui mostrando uma onomatopeia, porque tem um filme infantil, um filme comédia, cômica, inclui uma onomatopeia, desculpa. E aí mostra isso que é importante para as crianças entender a descrição de um estilo de onomatopeia, que é diferente da descrição no efeito sonoro, porque o efeito sonoro vai ter que a campainha é campainha tocando, mas para uma parte legenda onomatopeia é botar assim, aí a pessoa vai associar a legenda onomatopeia com a legenda de efeito sonoro, campainha tocando, vai associar, vai ter uma legenda mais educativa,
para que tenha conhecimento de a língua portuguesa, que essa transcrição vai ser importante pela forma de som, como é que o som em mente, como é que o som sai, né? E aí, então, isso é importante também trabalhar. E principalmente trabalhar o tempo de exposição, porque a gente precisa trabalhar e o programa tem um tempo de exposição, não pode ultrapassar a quantidade de caracteres, como um exemplo. O tom de Homem-Aranha, Pema, estão falando, não pode ocupar muito, então a gente vai precisar reduzir e explicar a melhor forma essencial, a melhor forma possível para inserir o tempo de exposição da legenda descritiva. E aí, esse tempo e a quantidade de caracteres que o fundo, o construtor fundo vai dizer, ó, tá muito comprida a legenda, tá muito grande, não tá tempo para ler tudo, não, o fundo vai sentir nem ponto, não, vamos diminuir, ou vamos segmentar, ou vamos separar a legenda para dar tempo. Então, o surdo tem que estar dentro, vai sentir o conforto, vai sentir que a legenda está mais perceptível, vai melhorar a percepção da legenda para o fundo, que na frente vai saber que está lento a legenda, que está certa a legenda, que está boa a legenda, não é? Então, essa quantidade de atributos, de parâmetros de legenda, feita a quantidade. Aí entra também os verbos, no gerúndio. É o verbo tipo, pá, batida de porta, pá, porta pra dentro. E gerúndio é uma continuação, uma contínua. Então, a importância da legenda do verbo de gerúndio, de verbo indicativo. Então, é todo tipo de verbo. É importante que está incluído na legenda descritiva. E a maneira da fala, como falou, um tom de pepa, um tom rude, um tom bravo, né? E a segmentação verbal também, depois de uma oração, quebra depois do verbo para outra linha, para poder ter uma leitura mais confortável possível. Porque você pode ler no meio da oração, opa, aí vai para outra oração, aí atrapalha a concentração e perde tempo. Então, o conforto, o comodidade, o conforto faz parte da acessibilidade, está escrito na norma de acessibilidade, e aí comodidade, autonomia, e tem um surdo que tem autonomia para ler. E aí tem a parte de segurança, que é muito seguro, não pode ter uma legenda muito rápida, não pode ter uma legenda muito comprida. Então, o surdo é que vai dizer que a legenda tem que estar mais organizado, mais elaborado possível. Então, esse atributo, tá? Como trabalhar, tem uma legenda, junto com o legendista, isso tudo que é fundamental. Então, é trabalho, requer tempo para pesquisar, requer tempo para ter o curso, a gente faz o curso, a gente faz a forma de explicar, a gente pesquisa o livro do autor, sem antes entender que tem um manual do guia, produção audiovisual da TTIP, para a entrada, que vai mostrar um tipo de consulta. Até muito pode passar o slide. Pronto. Não, pode passar de novo o slide, para mostrar um livro, depois não pode nesse slide. Pode passar de novo. Pronto, aí, essa é uma fonte de consulta para também como é produzida a legenda. E aí tem uma norma brasileira, que em 15.890, que é uma norma mais importante do parâmetro de legenda. E tem um livro de guia de legendagem para produtores audiovisuais, ele fala mais sobre a segmentação, né? E fala sobre como é o conforto da legenda. E aí o guia para produtores audiovisuais, que é gratuita, você pode pagar na internet, que você pode consultar na internet. E esse livro também tem livro de inglês, para você também como é a consulta da legenda de um Brasil de fora, como é que as pessoas do Brasil de fora trabalham com legenda descritiva, né? Então pode botar o entrada para o anterior. Opa, aí, pronto. Então, olha como é o passo a passo do trabalho de um consultor de legenda, que é muito importante. Aí, como é que tá? A legendista manda um vídeo e o arquivo de LSE. É um arquivo que você insere no vídeo, que não é fixa a legenda na tela, no vídeo, né? Que não cola, não fixa. Ele manda todo aquilo porque você pode trabalhar com o arquivo de legenda.
Aí quando chega o consultor, o surto recebe de vídeo com a legenda para analisar, para também ter a legenda para assunto e estar de acordo e conforto para o assunto, né? E aí o consultor faz o relatório sobre a higiene da norma. Olha, essa legenda da parte está muito rápida, aí você pode aumentar o tempo de exposição, a quantidade de caracteres está ultrapassada, está muito cansativo para ler. Eu escrevo um relatório, anoto tudo o que você está assistindo o vídeo, e termina e envio um relatório para a legendista própria, aí própria vai ver quais são a exigência nos ajuste para poder corrigir a legenda no vídeo, e aí o legendista faz correções ou adaptações, porque tem coisa que está certa, mas está muita informação, ou está pouca informação, ou está faltando alguma informação que precisa inserir, precisa incluir mais. Então, esse trabalho é para uma equipe ficar para ter uma adaptação melhor possível. Aí até o consultor vai estar ok, olha, esse vídeo está tudo certo, está tudo de acordo com a norma, e está com a legenda descritiva mais confortável, uma visual de maior clareza, e aí eu mando eu aviso para o legendista, olha, tá bom, tá ótimo o vídeo, aí o legendista envia a versão final ao contratante. Então, feita como é um trabalho passo a passo, e não é chegar simplesmente, tá ok, tá para ler, tá tudo bem, pronto, pode ir, tá. Trabalho não é assim não, tem que ter um trabalho, tem que estudar, tem que participar do curso, tem que estudar, ler, lei, e tudo que eu estou mostrando, tá todas as informações para poder trabalhar como consultoria de legenda. Não é verdade, Flávia? Isso, e eu posso falar... sou prova de que isso ajuda muito e enriquece muito a produção da legenda, definitivamente. Eu tenho aprendido muito com o Marcelo nesses anos todos, porque a gente vai sempre se deparando com materiais diferentes, e recentemente a gente vai até mostrar um trechinho do vídeo de um material que inicialmente a gente nem ia colocar legenda, que foi um espetáculo de sapateado. E aí depois a produção decidiu colocar a legenda, eu inseri, e o relatório do Marcelo veio enorme, falando vários pontos que a gente precisava colocar a legenda, e em momentos que eu achava que não seria tão necessário, mas ele me mostrou a importância, e também os modos de se colocar essa descrição dos sons, porque era um espetáculo de sapateado, só com sons, não tinha letra de música, não tinha fala, nada, era só essas informações sonoras, mas espera aí que daqui a pouquinho a gente passa. Agora a gente vai passar um exemplo de onomatopeia, como o Marcelo estava falando da importância dessa onomatopeia. Então é um trechinho do desenho Madagascar, que tem a legenda com onomatopeia. Adão, pode passar aí, por favor. Então, esse trecho do vídeo, ele é bacana para mostrar exatamente que não é só o grito do Tarzan. O que é o grito do Tarzan? Às vezes, para quem tem essa memória auditiva, né, como o Marcelo estava falando antes, dos ensurdecidos, às vezes eles têm uma memória auditiva, e aí, por acaso, antes de perder a audição, ele ouviu o grito do Tarzan. Então, ele sabia mais ou menos como que era esse grito. Mas eu lembro que quando eu coloquei para o Marcelo grito do Tarzan, ele falou assim, mas como que é? Né? Me descreva melhor essa informação. E aí foi quando a gente colocou aquela onomatopeia para dar mais características para o surdo, que não tem essa referência, poder entender. Então é dessa forma, esse é dessa forma que ele está sendo desenhado, né? Esse grito, né? Para ele ter essa mesma referência. Então, é um exemplo que a gente traz, que em algumas situações, em alguns exemplos, a gente pode ter a onomatopeia dentro da legenda também. E nem sempre
a gente precisa somente descrever o som. Às vezes é necessário a gente colocar na legenda que tem silêncio, que não tem áudio nenhum, né? E aí esse é o exemplo do próximo vídeo. Era essa mulher, nem posso saber nada sobre a vida dela. No primeiro plano, a mulher caminha por uma rua pouco movimentada. Esse é um exemplo rápido de como que, se a gente não tivesse informado que aquela cena não tinha nenhum áudio, o que seria a primeira pergunta do consultor ou de um espectador surdo? Opa, mas o carro passou, cadê o narrador falando? O que está acontecendo? Então, a legenda ela precisa colocar essa informação de que é uma cena sem áudio nenhum, porque ele precisa ter essa mesma percepção que o ouvinte está tendo da cena, de que, de repente, sumiu o áudio, o surdo também vai ter essa mesma percepção. É uma cena sem áudio nenhum. Então, não dá para ouvir nada. Por isso que a gente tem que informar esse silêncio, essa falta de áudio, né, nesse caso, dessa cena. Então, às vezes, o silêncio, a falta do áudio também tem que ser informada, né? E vamos então para o... desculpa, pode falar, Marcelo. Eu queria botar de parente, porque essa parte sem descrição de som. Como assim? A legenda não é descritiva e porque não tem áudio e porque tem que descrever sem áudio? Não, porque um efeito sonoro sem áudio faz parte do contexto do filme, entendeu? Porque quando você está assistindo um vídeo, um padrão de um ônibus, de carro, de caminhão, eu escuta o ruído de um veículo, um motor de um automóvel, mas quando tem um momento que não tem nenhum áudio, aí eu fico, cadê o áudio? Eu vou botar num volume máximo para saber se está faltando esse áudio. Tem gente que escuta e ouve pouco, e aí tem de pauta, porque não tem áudio nenhuma. Porque o efeito sonoro faz parte tem descrição. Então, tem áudio, faz parte da legenda descritiva. Aí fica mais fácil para compreender que eu queria complementar nessa fala. E aí fica silêncio, o colchete, silêncio. É para dizer que, olha, o contexto do filme que não tem som. Por exemplo, tem uma slow motion, uma câmera lenta, uma bala atravessando, aí a pessoa fica... Aí tem um momento que não tem nenhum som, e a bala passando, mas tem que ficar assim. Vai achar que é um som, quem tá no meio da guerra, com a bala passando... Não, é um sem som, a bala passando, e a cena é muito agitada. O visual é muito agitado, mas com câmera lenta ele tira o áudio para ter o contexto do efeito sonoro. Então, silêncio é uma descrição de som. E precisa incluir descrição do audiovisual. Exatamente. E até para dizer, como a gente vai colocar no próximo vídeo, que o início do vídeo é silencioso e depois começa o som. Então, Adelmo, por favor, pode passar o terceiro vídeo. Isso.
Esse- Eu pedi comentário, tem esse vídeo para a Pátria, e Pátria colocou um tapateado, porque o tapa de madeira, você vê a pisada, o tapateado, sei o quê, mas eu fiquei impressionado então, porque uma pessoa artista que estava com o microfone pendurado na roupa de perto da mão, perto da patita. Aí, então pode incluir também o estado dentro e fica batendo aqui, às vezes fica batendo de costa, fica batendo fora da tenda para mostrar um toque do piano. Ah, mas tá tocando piano, pode incluir um piano, porque aí para ter uma ideia, o piano fazendo um copom do tapateado, e tá batendo bate com o estalo do dedo, tá batendo a mão do corpo, por isso que ele colocaram a câmera aqui. Ah, ele colocou a câmera aqui, tem um ouvinte tá escutando isso, o senhor também quer escutar, viu? Então bota aí, por favor. Foi exatamente isso. E aí, tanto essa questão dos sons corporais, né? Quanto também essa parte da gente ter outros elementos em relação à trilha sonora, quais são os instrumentos, qual é o estilo musical, né, daquele instrumento. Então, isso tudo a gente vai inserindo na legenda e principalmente em um material que a gente inicialmente nem pensou em colocar legenda, mas dá para colocar legenda e uma legenda descritiva, né, bem detalhada sobre isso. Bom, a gente está com o tempo bem curto, então a gente vai passar rapidamente para os slides 32 e 33, por favor. Então, né, aquela pergunta lá inicial, né? Como é que eu vou inserir a legenda na produção cultural? Então, primeiro de tudo que a gente já falou, contratar uma equipe profissional. E essa equipe profissional tendo um consultor de legenda, para que ele possa aprimorar ainda mais a sua legenda para o seu material cultural, para o seu material artístico. Então, pensando nisso, né, existem várias pessoas que compõem uma produção cultural e cada um tem a sua importância. E a equipe de acessibilidade, a equipe de legenda também tem, e ela precisa ser melhor preparada possível para que aquele seu material tão trabalhado com tanto carinho possa chegar ao maior número de pessoas possível. E depois, a gente quer, para o seguinte slide, por favor, responder primeiro as perguntas. Então, primeiro, né? Para você pensar em que tipo de legenda você vai colocar, você tem que saber que tipo de produção cultural você tem. Você tem uma peça de teatro, é um vídeo para cinema, é um vídeo para rede social, qual é o tipo de produção cultural que você tem. E aí você vai pensar em qual tipo de legenda você vai usar. Se vai ser gravada, se vai ser ao vivo. Também quem é que participa da sua produção, né? Então, por exemplo, aqui, no nosso caso, tem o Marcelo, e que aí a gente poderia também ter uma legenda aqui durante a live. Isso daí também a gente tem que criar alternativas. O Marcelo está usando um pouco da legenda automática lá para ele conseguir entender algumas coisas, mas ele está com todo o equipamento do implante coclear dele também auxiliando na parte sonora. Então, isso tudo você precisa pensar nessa sua pré-produção da sua produção cultural. E pensar também, como eu falei, se ela vai ser uma produção cultural ao vivo ou pré-gravada, isso daí também influencia no tipo de legenda que você vai colocar. Tudo bem. Bom, deixa eu voltar aqui. Para mim, a Janaína está aparecendo. Beleza. Então, no tipo de produção cultural que a gente tem, se ela é pré-gravada ou se ela é ao vivo. E aí a última pergunta que como que a gente pode inserir, né? Qual que é a exibição, como que vai ser a exibição dessa legenda? Se por exemplo, uma peça de teatro, pode ter a legenda em uma tela separada
ali no palco, em que essa tela pode estar na parte inferior do palco, ou pode estar na parte superior do palco, ou pode ser uma tela de slide com um retroprojetor. Se é um vídeo, aí pode ser uma legenda fixa, pode ser uma legenda que pode ser ativada ou desativada, por exemplo, no YouTube. Então, ou se é para um cinema, às vezes as salas de cinema, principalmente aí no Recife, tem várias salas de cinema que já tem o sistema de acessibilidade, né? Então, a pessoa vai no cinema, tem ali o dispositivo para ela ler a legenda pelo dispositivo. Então, isso tudo são formas de você conseguir exibir a legenda que vai depender do tipo de produção cultural que você tem. Então, nós poderíamos aqui falar ainda muito mais, né? Eu e Marcelo, a gente adora falar sobre esse tema, e aí eu acho que a gente já está com o tempo bem estourado já. Mas assim, ficam depois aí os nossos contatos, quem quiser entrar em contato, né? Mas a Tatiana, eu acho que vai querer dar uma palavrinha com a gente aí agora, para a gente conseguir encerrar esse assunto, e espero que tenhamos descomplicado um pouco, né? Sim, maravilhosos vocês. Que palestra incrível, adorei mesmo. Muitas curiosidades, muitas novidades, uma carga informativa imensa. Eu acredito que todos que estejam nos vendo também compartilham do mesmo sentimento que eu. Esse é a primeira roda dos ciclos, né, de a acessibilidade. A gente abriu essa edição com vocês, estão aqui no futuro, tenhamos outras oportunidades de vir trazer acréscimos dessa temática. Então, eu tenho umas perguntas simples para vocês, se vocês puderem, de forma muito condensada, respondê-las. Para vocês, em relação à sua trajetória profissional e as suas experiências nesses anos, de como se dá esse processo da experiência que vocês sentem. E outra pergunta é, como é que vocês lidam com a questão da luta para inserir esses recursos de acessibilidade no audiovisual, nas diversas esferas, se vocês puderem comentar condensadamente. A gente começou a trabalhar. Eu fiz o curso primeiro do Vertipal, Ferrovito, de um curso de legenda. Eu fiz um curso para compreender como faz na legenda, tudo. E eu conheci Flávia, foi em 2017, não foi? Então, a gente começou a trabalhar junto para trocar de ideias, como é que a gente pode criar esse trabalho, e eu expliquei para ela para você monta um vídeo, o que você legendou, o que você produziu, aí eu posso acompanhar para saber o que eu posso me ajudar. E eu fiz o curso, como eu já conheço a lei, porque eu sou idealizador da campanha Legenda Nacional, e eu peguei toda a lei, peguei todo o parâmetro para trocar ideia. E foi que surgiu esse trabalho tão importante na consultoria. Então, desde 2017 até hoje, a gente trabalha de consultoria, cada vez amadurecendo mais, aperfeiçoando, atualizando todas as informações de legenda. Então, esse trabalho começou em 2017 mesmo. Isso, e assim, eu tenho já uma experiência em relação à acessibilidade para televisão, né? Eu coordeno o setor de acessibilidade da TV Aparecida, e quando a gente fui começar a também produzir legenda para a parte de filmes, né, cinema, foi quando eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente o Marcelo lá no Ver Ouvindo. Foi muito bom porque a gente conseguiu ter mais essa troca e enriquecer realmente a produção da legenda. E eu acredito que, assim, o que começou de legenda no Brasil, lá na televisão, desde de 2000, 2005, a parte de lei mesmo, né, para ter a obrigatoriedade de lei, de legenda para a TV aberta,
e depois veio a parte de legislação para cinema. Isso tudo vem ganhando mais espaço, e com as redes sociais, com a internet, ganhou mais espaço e visibilidade, né? Eu acredito para todos os recursos de acessibilidade. Então, nós estamos caminhando para difusão e para cada vez mais ter recursos de acessibilidade em diferentes plataformas, em diferentes situações, e que vai ajudando cada vez mais o público a ter acesso a todas essas informações. A gente tem muito ainda o que avançar, mas eu acredito que a gente já avançou uma quantidade boa de materiais e de produções culturais também com recursos de acessibilidade. Muito interessante. Você, Marcelo Pedrosa, trabalha sempre, está sempre divulgando a legenda para quem não ouve, mas se emociona, né? É um assunto muito pertinente, e você de fato veste a camisa em relação a isso. É uma campanha iniciativa sobre Você pode comentar um pouco sobre essa campanha? Certo, com prazer. É uma campanha que tem voltado a luta para pessoas surdas, e é uma campanha de um objetivo sensibilizar a população. E o nome da campanha é Legenda para que não ouve, mas se emociona. E essa campanha ela tem um objetivo de divulgar, de lutar, e então é uma iniciativa pessoal, porque eu estou sentindo falta da legenda. Antigamente era uma legenda para filmes nacionais, como cinema, que é um filme estrangeiro, está tendo tradução, mas como é filme nacional, ele não tem transcrição, porque tradução está em inglês para português, como o Flávia falou, né, entra igual. E aí a gente precisa ter transcrição, tem uma legenda, o áudio de português para escrita, de português também. E aí a gente começou a lutar para incentivar os produtores culturais e adotar a legenda. Então, a campanha para incentivar a falta de legenda para o surdo, porque o surdo, então, se sente discriminado, excluído da participação de uma forma de entretenimento, maior forma de entretenimento do planeta, cinema e teatro. E aí, a fala da televisão. E aí, então, agora, como a acessibilidade digital está faltando muito por conta da pandemia, a pandemia evoluiu muito, a tecnologia evoluiu muito, mas a acessibilidade digital ficou para trás. Então, precisa ter a acessibilidade digital no momento da pandemia. Então, como a pandemia buscou essa evolução para colocar a plataforma streaming totalmente acessível, e muita gente não consegue participar. A live do Instagram também não tem legenda, não tem a legenda ao vivo, não tem como inserir. O próprio o Instagram não tem uma ferramenta para cross caption. Instagram não tem cross caption, porque você não tem como inserir a legenda no Instagram. Você faz o quê? Você tem que queimar a legenda, fixar a legenda no vídeo para colocar no Instagram. O Facebook e o YouTube já tem uma ferramenta cross caption para inserir o quê? LSE dentro do cross caption. E então o YouTube tem essa ferramenta. E essa ferramenta é muito importante, porque se fixar a legenda em português, e como é que vai colocar a legenda em inglês? Porque a legenda em inglês vai colocar em cima, português, espanhol, não vai. Por isso que é importante saber a diferença. O cross caption e a legenda LSE, legenda para surdo. Por quê? E aí você pode tirar a legenda português, colocar a legenda em inglês, pode tirar a legenda de inglês, pode colocar a legenda em espanhol. Isso é importante mostrar para a população a importância do cross caption para respeitar as pessoas que têm deficiência e principalmente para mudar o idioma. Então, a campanha luta para sensibilizar, explicando sobre isso. Então, como eu sou artista e consultor, e
fecho o contexto todo para mostrar para você. Então, muito obrigado pela pergunta sobre a campanha Renascença, para que não ouve, mas emociona. Que incrível a sua fala, né? Só uma última pergunta para vocês dois. Eu percebo que atualmente, né, socialmente falando, a gente tem visto a inserção de legendas, a gente vê na TV, no filme, o que precisa aprimorar nesses recursos daqui por diante. Bom, eu vou falar um pouco em relação às vezes, a qualidade, né? Então, tanto a parte de filmes, por exemplo, a gente pode melhorar a qualidade da legenda quando a gente tem mais detalhamento do material sonoro na legenda. E, às vezes, alguma questão por exemplo, de dúvida sobre qual é a música que está sendo usada, o estilo musical, ou algum efeito sonoro, às vezes a gente consegue ter essa informação com a produção do filme. Então, por exemplo, a gente consegue melhorar a legenda de um filme se a legenda não for somente colocada na pós-produção, lá no finalzinho. Se a gente conseguir produzir a legenda durante a pré-produção, a gente consegue tirar dúvidas e ter mais elementos. Porque o filme ele teve lá uma pessoa para mixar o som, para pensar em toda a trilha sonora, e às vezes todo esse pensamento em relação à trilha sonora, que é uma música de suspense, que é uma música de tensa, ou que é uma bossa nova, às vezes o legendista, por uma questão de pressa, por uma outra questão, às vezes de falta de pesquisa, ele não consegue colocar essa informação sonora na legenda. Então, ter mais tempo e ter a produção da legenda em etapas anteriores à pós-produção seria muito importante para a gente ter mais qualidade e avançar na legenda em relação ao cinema. Em relação à televisão, eu acredito que a quantidade de legenda mesmo na programação em geral, né? Então, ter mais legendas em todos os programas, como é lei e precisa ter, sendo produzida por profissionais legendistas, seja estenotipista ou seja um legendista capacitado para fazer um reconhecimento de voz por relocução, que é o que a gente usa lá na TV Aparecida. E uma outra questão também e aí um outro ponto que daria uma outra live, vamos dizer assim, que é como ativar a legenda se você assiste por TV aberta, digital, ou por TV por assinatura, ou por antena parabólica, ou por streaming da emissora de televisão. Porque agora também, né, tem aqueles aplicativos das emissoras e isso já está sendo movimentado, né? O Marcelo já falou sobre isso até no Instagram mesmo, que algumas emissoras que têm os seus aplicativos e que transmitem o seu conteúdo no aplicativo, às vezes na televisão tem a legenda e no aplicativo não tem a legenda. Ao vivo não tem. Algumas produções gravadas, eles estão inserindo legenda, mas são poucas ainda. Então, isso daí a gente ainda tem que avançar. É como trazer a legenda que já está sendo produzida para a TV aberta e também para o aplicativo, para o surdo que estiver assistindo pela TV ou pelo aplicativo conseguir ter a legenda. Então, essas melhorias técnicas ainda precisam avançar na parte de televisão também. Marcelo, quer falar um pouquinho? Não, então. Pois bem. Muita informação. E, Tatiana, vamos continuar a falar. Pois bem, nesse momento eu sou muito grata à participação de vocês. A gente foi um tempo de apreciação muito maravilhoso, em que foi muito rico o aprendizado. Eu quero muito ser grata pelo trabalho excepcional que vocês fazem. É um trabalho que não para por aqui, que ele perdura. E
e que vocês tenham apoio no trabalho de vocês. Eu espero, né, no futuro encontrá-los novamente e de a gente criar um grupo para troca de informações, criar um mini curso e outras propostas. Eu quero muito participar. E nesse momento quero agradecer a toda a equipe do suporte técnico, né, os tradutores, intérpretes de Libras. Sou muito grata a vocês dois. Vocês são fora de série, excepcionais, estão de muitíssimo parabéns. Quero agradecer também a equipe de acessibilidade que fez do Descomplicando a Acessibilidade, né, na pessoa de Poliana Alves, na pessoa de Deise Souza e na pessoa também do designer que projetou toda essa plataforma, a Roberta, que eu não sei o sinal, né, audiodescritora também, que faz todo esse trabalho de audiodescrição aqui, a toda a equipe, que é uma equipe escolhida a dedo, né? Também estou aqui nesse processo de mediação aqui junto com vocês, e sou muito grata a todos aos telespectadores que estão aqui assistindo e aprendendo tal qual nós. Qualquer dúvida, qualquer questionamento, indagação, é possível perguntar através dos canais que vai ficar na descrição e, posteriormente, a equipe vai estar atendendo a sua demanda. Abraço para vocês e tchau, tchau. Forte abraço para todos vocês. Também agradecer a todos os incentivadores e patrocinadores que estão aqui presentes na marca, aqui abaixo. Muitíssimo agradecer a todo o apoio prestado, gente. Eu espero futuramente a gente organizar o curso de legenda, de critica, como trabalhar, de consultoria de legenda. Eu espero que pode fazer o curso de 20 horas, no tempo, para se organizar futuramente. Eu espero, vamos torcer. Ai, nossa, é super relevante esse aprendizado. Muitíssimo obrigada. E tchau, tchau, pessoal. Agora finalizamos o ciclo de hoje. Abração, parabéns.